A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus abençoe a sua, nossa vida grandemente no nome de Jesus. Estamos aqui pela misericórdia de Deus para continuar o estudo da palavra do Senhor no livro de Gênesis. Hoje o capítulo 38, de 30 versículos, né? Tem um título que fala assim, Judá e Tamar, né? Judá era quem? Era irmão de José, filho de Jacó. Vamos aprender algo aqui maravilhoso para minha vida, para sua, para nossa vida nesse dia que chama hoje, amém? Vamos estar lendo aqui de 5, 10 versículos e a gente está entrando na história, né, no contexto aqui da Escritura Sagrada, dos costumes, que é importante. O Velho Testamento há muitos costumes, tradições, que a gente trazendo para o dia nosso hoje, a gente vai entender perfeitamente, mas aplicando para a nossa vida hoje, né? Alguns não mais usados por nós, né? Aleluia, só no Velho, mas alguns que nos ensinam muito. Amém? Versículo 1 fala assim, ó. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Irá. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamada Sua, e ele a tomou por sua mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz a um filho, e o pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz a um filho, e este deu à mãe o nome de Onã, né? Os filhos de Judá. 5. Continuou ainda e deu à luz a outro filho, e cujo nome foi Sela. E ele estava na Quezibe, quando teve. 6. Judá, pois, tomou esposa para ele, e seu primogênito, seu nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, ora, perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Irmão, toda ação errada, quando a pessoa faz, se ela não quer se arrepender, não quer buscar em Deus a libertação, a cura para aquele mal, irmão, para que nós, irmãos, vamos ser curados, transformados, libertos, a nossa conduta venha a ser mudada. Irmão, errar, irmão, a gente erra, irmão, a gente é sujeito, mas não podemos ter o prazer na prática do erro, porque aí a gente vai não ser pecador mais, porque não vai errar, não é isso. Nós vamos ser chamados pela Bíblia de iníquos. Quem é iníquo, que comete iniquidade, ele tem prazer na sua, bendito seja Deus, entendimento. Não é o inimigo travando a mente dele, não. Ele sabe o que está fazendo. Ele tem alegria, prazer, ele tem um contentamento dentro dele ou dela em fazer o que é errado. Gosta de fazer o que é errado. Então, irmãos, a gente não entrar por esse caminho mal, esse caminho de morte, isso é um perigo, irmão. A iniquidade, a gente pode errar sim, mas pedir misericórdia para Deus para não fazer mais, irmão. Para caminhar de fé em fé, de glória em glória, procurando agradar o Senhor, pedindo misericórdia para Deus, irmão, fugindo da aparência do mal. Às vezes, irmão, fazendo igual José, deixando de serem correndo, irmão, para não a gente ser enlaçado, enveredado, irmão, pela carne, pelos pratos que é colocado na nossa frente, irmão. Assim falavam os pastores mais antigos, né? Mas não foge disso, irmão. Então, a gente vê que homens aqui, irmãos, que viviam numa prática diária, constante, gostavam, amavam o mal que estavam fazendo, Deus tirava a vida. Deus permitia a morte vir mais cedo. Isso está na palavra de Deus, fala assim, que os ímpios, né, cedo serão ceifados. Irmão, é muito sério isso, irmão. Morre aqui, desagradando o Senhor, e passa a eternidade longe dele. É muito sério. Então, esse homem aqui, irmãos, aqui a palavra é bem clara, ó. Pelo que o Senhor o fez morrer. O Senhor, irmão, Deus Todo-Poderoso. Versículo 8. Então disse Judá a Onã, possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato. Olha, irmãos, o levirato aqui era antes da lei. O levirato aqui se aplicava antes da lei.
desde quando a gente começou a falar sobre Gênesis, irmãos, a gente vem abordando vários temas diferentes e falando, ó, nós vamos falar de mandamentos, instruções para nossa vida antes da lei. Porque alguns hoje querem falar assim, isso saiu na lei. Não, antes da lei, irmão. O dízimo é um exemplo disso. A oferta não é na lei, antes da lei. Era uma aliança de Deus para com o homem, que isso se aplica para nós até hoje. Antes da lei. O levirato, mesma coisa, irmãos. Continuando aqui, ó. E suscita a descendência de teu irmão, né? Além de ser um costume, era uma ordenança. Se tivesse vários irmãos na casa, né, o mais velho morreu, o próximo tinha que ter a esposa do irmão, casar com ela e ter a descendência, para que o nome do irmão primogênito não ficasse, irmãos, parado, né, esquecido. Tinha que levar a descendência adiante, né? E a Bíblia fala aqui, ó, que Onã era esse homem, irmãos, ó, versículo 9. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava, nessa Bíblia aqui, irmãos, a linguagem está nos dias de hoje, ó, o sêmen cair na terra, para não dar descendência ao seu irmão, né? Na hora, irmãos, do ato ali. Agora era marido e mulher, ele e a mulher ali, a Tamar. Ele deixava cair o sêmen na terra. Mas fala, pastor, isso é muito pesado, irmãos. Nesse período bíblico, irmãos, havia uma orientação, uma ordenança de Deus para os homens crescerem, serem fecundos, né? Claro, com a mulher, e multiplicar. Irmão, tinha que ser obedecido isso à risca. Não podia fazer isso hoje. Irmãos, às vezes, hoje, um casal se aplica isso, irmãos, para... O povo chama tal de tabelinha, outras coisas, né? Para não ter muitos filhos, porque, irmãos, hoje a terra tá cheia, irmão. A terra tá cheia. Alguns dão risada, mas é isso aí, irmão. A terra tá cheia. Tudo em oração, tudo apresentando perante Deus, tudo colocando perante o Senhor, irmão. Deus não vai te desagradar de você. Só que a Bíblia fala, os filhos em volta da mesa. Filhos, irmão, não é um. Filhos, no mínimo 2. Então, fala, mas o senhor está colocando uma regra? Não, irmãos. É só você ler a palavra. Filhos é 2. Tem gente que fala assim, meus filhos, não, você tem um filho só, então é um filho. E a Bíblia fala os filhos em volta da mesa. Então fica aí. O que está na palavra registrado para nossa... A Bíblia fala que temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Para a gente entender melhor o que está escrito na Escritura, né? Aleluia. Aí fala aqui a palavra de Deus aqui, ó. O 10. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor. Pelo que também o Senhor o fez morrer. Irmão, Deus fez ele morrer, o Onã, por causa da desobediência, irmão. Toda desobediência gera morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A ação de Onã aqui era pecado. Estava desobedecendo uma ordenança. Nesse período bíblico, irmão. Fica bem claro. Versículo aqui, ó. 11. Então disse Judá a Tamar, sua nora, permanece viúva em casa de teu pai, até que Sela, meu filho, venha a ser homem, pois disse para não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. 12. No correr do tempo, morreu a filha de sua, mulher de Judá. E consolado Judá, subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tima. Ele e seu amigo Ira, o Adulamita. Versículo 13. E o comunicaram a Tamar, ela que o teu sogro sobre a Tima, para tosquear as ovelhas. Então, ela despiu as vestes da sua viuvez, cobrindo-se com um véu, se disfarçou, se assentou à entrada de Anaim, no caminho de Tima, pois via que Sela já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo a Judá, teve por meretriz, pois havia coberto o rosto. Irmãos, você fala assim, mas que atitude errada de Tamar. Mas, irmão, a outra parte da história, que era Judá era o sogro dela, irmãos. Judá agora estava viúvo. Ela também, irmãos. Segundo o levirato, Judá poderia até casar com ela, irmão, e continuar a descendência. Aleluia. O outro filho, Judá esqueceu, deixou de lado. Irmãos, ela
por honra, por respeito a Deus. Numa parte, ela fez o certo, irmão. Foi tentar se aproximar de Judá. O outro foi certo, irmãos, mas Deus permitiu, irmão, para ensinar algo para Judá. Aleluia. Para ele, como para nós, não pegando a ação errada, a ação que Tamar pensou. Mas, irmão, da gente não esquecer do que está escrito, o que está registrado, o que diz a palavra. Irmão, tem gente que fala assim, esqueci, a minha cabeça está cheia. Não, irmão. O Espírito de Deus, diz a palavra, ele é o Consolador, ele é o Paracletos, o advogado, o ajudador. Toda vez que nós lemos a palavra, buscamos na palavra, meditamos na palavra, observamos a palavra. Não, lê a Bíblia todo dia, irmão. Várias, dezenas, centenas, milhares de vezes, irmão. Para que a palavra de Deus se torne viva. Aleluia, não fique só na teoria, mas na prática. E Deus nos ajude a cumprir a sua palavra. Deus segure nas nossas mãos para que a gente cumpra o que está na palavra, falando da palavra, dizendo a palavra. Ô irmão, só da misericórdia do Senhor. E Judá se esqueceu desse detalhe, irmão. Mas Tamar não. Continuando a ler aqui, ó. Aleluia. O 16. Então se dirigiu a ela no caminho. Ele disse, vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. E ela respondeu, quem me darás para coabitares comigo? Havia essa prática, irmãos. É antiga. Tinha que pagar, como tem essa prática hoje. Então não é algo agora, na história recente, é desde aquela época, desse período bíblico aqui, ó. Versículo 17, ele respondeu, enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela, dá-me penhor até o que mandes. 18, respondeu ele, que penhor te darei? Ela disse, o teu selo, o teu cordão, o teu cajado, que seguras. Ele, pois, lhe deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Irmão, tudo que ela queria, e ele não atentou para isso. E ela fez isso, irmão. Fala assim, Deus não está nesse negócio, irmão. Falamos agora há pouco aqui, irmão. O falhar, o errar, está em nós, irmão. Quantos homens na Bíblia erraram? Davi, irmão, se fingiu de louco para não ser morto pelo seu inimigo. Foi engano, mas errou, mas Deus perdoou, irmão. Mas Deus, ele fez de novo? Não. Irmão, Davi possuiu a Betseba, matou o marido dela, pecado hediondo, era pela lei morte, irmão. Mas Deus o perdoou, teve misericórdia, mas ele não fez de novo, irmão. Agora a iniquidade, que é a prática diária, constante. Isso, irmão, é sujeito a uma morte aqui e para toda a eternidade. Tem que haver arrependimento. Continuando aqui a escritura aqui, ó. Aleluia. 19. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou-a as vestes da sua viuvez. 20. Enviou Judá o cabrito por meio da Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da tua mulher, porém não o encontrou. 21. Então perguntou aos homens daquele lugar onde está a prostituta cultual, que se achava junto no caminho de Enaim. Responderam, não esteve meretriz nenhuma. 22. Tendo voltado Judá, disse, não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram, aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. 23 agora. Respondeu Judá, que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não o achaste. 24. Passado quase 3 meses, foi dito a Judá, Tamar sua nora adulterou, pois está grávida. Então disse Judá, tirai-a fora para que seja queimada. Irmão, não era aqui a lei, irmão. Vou lembrar de novo, irmão. Era uma prática deles naquele período bíblico, um costume, a ação errada. Aqui poderia ser uma mulher, como era aqui Judá, Tamar, ou de um homem, irmão. Os irmãos vê quantas coisas o livro de Gênesis,
ele aborda, ele traz antes da lei, irmãos, que já vinha sendo praticado, falado como mandamento, como ordenança. Irmãos, a leitura bíblica, o conhecer a palavra, isso traz conhecimento para a gente, irmãos, e libertação para a nossa vida. Irmão, mudança de postura, de caráter, de dia a dia, é só lendo a palavra para a gente entender, irmão, e mudar. Aleluia. Olha que continua aqui a escritura falando aqui, ó. Em tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro: do homem que são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Reconheceu Judá e disse: mais justa é do que eu, porquanto não a dei a Sela, meu filho, e nunca mais a possuiu. Irmão, a atitude dela foi louvada, a atitude dela foi reconhecida, a atitude dela, irmão, você pode dizer que não, foi aceita por Deus, porque ela foi sábia. Ela queria chamar a atenção do sogro para ela honrar a Deus em primeiro lugar e a memória do falecido, né? Para que a descendência era uma honra para a mulher. Nesse período aqui, irmão, casar, ter filhos. Hoje mulheres falam que não. Ai, é gravidez. Casais dizem que serve você não quer ter filho, irmão. Isso é antibíblico, irmão. É os filhos em volta da mesa, no mínimo 2. Irmão, a mulher tinha a honra, irmão, de chegar no casamento da maneira séria, justa. Judá reconhece a ação dela de sabedoria, de inteligência, irmão, e a louva, irmão, e abençoa ela, irmão, e vem ser a mulher dele, porque ele errou na prática de cumprir esse mandamento, irmão, de dar para um dos seus outros filhos, irmão. E ela chama a atenção dele assim, irmãos, e Deus deixou isso escrito para nós aqui na escritura, irmãos, para a gente meditar, irmão, a gente aprender, aleluia. O versículo aqui é o 27. E aconteceu que, estando ela para dar a luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora e a parteira, tornando-a, lhe atou um fio encarnado. E disse: este saiu primeiro. 29. Mas recolhendo ele a mão, saiu outro e disse: como rompeste saída? Eles chamaram Pérez. 30. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado. Ele chamou Zera. Irmão, olha aqui que história, irmão. História tremenda para a nossa vida. De obediência à palavra, de erro sim, irmão. De falha sim. Irmão, você, irmã, para com esse negócio. Eu ando com a cabeça cheia, esquecendo-me de tudo. Não, irmão. Tire o seu devocional com Deus. Ore onde você estiver. Para de encher a sua cabeça, irmão, com coisas dessa terra. Irmão, conta, preocupações. Isso a gente vai ter sempre, irmão. Medite na palavra. Fale com Deus. Irmão, a palavra, o que está aqui registrado, que é vida, tem que a gente lembrar toda hora, irmão. Para viver pedindo misericórdia, para viver dependendo do Senhor, irmão. Esse negócio, sabe quem anda com a cabeça cheia, irmão? É quem para de pensar em Deus. É quem para de meditar na palavra. É quem quer viver só as coisas dessa terra. É quem se preocupa só com o terreno, irmão. Mas quem medita nas coisas do Senhor de dia e de noite não esquece o mandamento, irmão. Pode até errar, irmão, mas há um arrependimento nele e se volta para o Senhor. Amém? 38. Gênesis capítulo 38, aqui encerrado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê vitória nesse dia que se chama hoje, poderosamente. Deus te abençoe e nos ajude no canal, irmão. Deixa no joinha aí. A paz do Senhor Jesus.